Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. E para você que não me conhece, me apresento, eu sou o Julião, sou o idealizador e o criador desse canal que traz informações diárias do Fogão para você, torcedor botafoguense. Bom, hoje, dia 26 de agosto de 2024, um dia após o empate entre Botafogo e Bahia pela 24ª rodada do Brasileirão, né? E que jogo, meu irmão! Que jogo interessante, jogo muito bom, como nós imaginávamos que seria, mas só no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bastante morno, né? O primeiro tempo bastante abaixo daquilo que nós esperávamos. Um jogo muito brigado, verdade, um jogo muito aguerrido, os jogadores jogando com vontade de ganhar, porém não estavam produzindo aquilo que nós esperávamos que eles produzissem para um bom espetáculo. O que aconteceu no segundo tempo, Botafogo e Bahia voltaram com posturas diferentes e realmente nós tivemos uma segunda etapa ali bastante brigada, sendo dominada no início do segundo tempo, né, da segunda parte aí, pelo Botafogo, e depois na reta final ali pela equipe do Bahia, a equipe do Rogério Ceni. E no final das contas, acredito que o resultado de empate foi um resultado justo. Acredito que a única coisa que não foi muito justa foi o 0 a 0. Na verdade, foi justo sim pelo que os goleiros produziram em campo, principalmente o John, porque o Botafogo teve duas bolas na trave que poderiam ter sido gols do Botafogo e talvez se entrasse essas duas bolas, a história do jogo teria sido outra, né? Mas não entrou. Depois nós tivemos aí a mudança do técnico Rogério Ceni, que enxergou, né, o momento de mudar primeiro que o Arthur Jorge, fez as mudanças necessárias e o Bahia começou a melhorar dentro de campo, começou a sufocar o Botafogo na reta final do jogo. O Arthur Jorge guardou, não sei porquê, 3 substituições para fazer ali, faltando 2 minutos para acabar a partida, né? No momento que o Bahia estava dando uma pressão, mas já poderia ter sido feito antes. Talvez essa pressão não tivesse acontecido da forma que aconteceu. Mas enfim, final das contas foi 0 a 0, Botafogo e Bahia. Botafogo buscou um ponto muito importante lá na Fonte Nova. É claro que nós queria muito que o Botafogo tivesse trago uma vitória, né? Tivesse trago 3 pontos, mas infelizmente isso não aconteceu. E o Bahia também queria ter conseguido a vitória em casa diante da equipe do Botafogo, né? Mas o Bahia está no saldo positivo contra o Botafogo, conforme nós falamos aí no último vídeo. 4 confrontos tiveram, né, nesse ano de 2024 e ao contrário de 2023, que nós ganhamos deles algumas vezes. 2024, infelizmente, o Botafogo não conseguiu vencer a equipe do Bahia. Mas ontem nós tivemos aí alguns lances polêmicos também na partida de ontem. Todo jogo entre Botafogo e Bahia acontece alguns lances polêmicos, que depois no dia seguinte viram notícia. Por exemplo, o Marlon Freitas sofreu ali uma mãozada no rosto, né? Um tapa no rosto, vamos dizer assim. No lance ali, eu esqueci o nome do jogador agora, do atacante do Bahia. Enfim, poderia ter sido um cartão vermelho direto, assim como foi o do Gregory, se a arbitragem brasileira levasse sempre em consideração os mesmos critérios anteriores, dos jogos anteriores. Que inclusive, jogo entre Botafogo e Bahia, houve um lance muito semelhante a esse e que foi fundamental na classificação do Bahia para as quartas de finais e na eliminação do Botafogo ali nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porque o Gregory foi expulso com um tapa, né, uma mão que resvalou ali no rosto do jogador do Bahia e que foi menos contundente, vamos dizer assim, do que o que aconteceu ontem com o Marlon Freitas. Mas enfim, eu acredito que ontem a arbitragem acertou. O problema todo é essa falta de critério. Ontem a arbitragem acertou e no jogo da Copa do Brasil a arbitragem errou, na minha opinião. Mas vamos falar aqui do melhor jogador em campo ontem. Com certeza o melhor jogador em campo ontem foi o nosso goleiro John. O Paredão ontem mostrou para que veio. Fez grandes defesas. O John, que muitas das vezes é criticado pela torcida do Botafogo. Eu, às vezes, fico apreensivo, principalmente em uma partida quente, como foi lá contra o Palmeiras, lá em São Paulo, na classificação aí para as quartas de finais da Libertadores da América. Parece que em algumas ocasiões o John dá alguns moles. Mas, de vez em quando, ele faz algumas defesas ali inacreditáveis. Foi o que aconteceu ontem na partida entre Botafogo e Bahia. O John salvou a pátria ali e segurou o 0 a 0.
Então eu queria que você desse a sua opinião, se você concorda ou não que o John foi o melhor jogador em campo. Para você, quem foi o melhor jogador em campo entre Botafogo e Bahia? Deixa aí nos comentários. Quem foi o melhor jogador? O jogador que fez a melhor atuação ontem. E logo após o confronto, né, na coletiva ali de imprensa ali, o técnico Arthur Jorge deu uma declaração muito importante. O técnico Arthur Jorge falou de reforços, estamos na reta final aí, falta uma semaninha aí para fechar a janela de transferência, e eu abro aspas aqui para as palavras de Arthur Jorge. É sabido que precisamos ajustar uma ou outra posição até o fim do mercado, para termos mais segurança e capacidade para atacar essa parte final, que será de grande exigência. Então, o técnico Arthur Jorge já deixou a deixa aí de que o elenco do Botafogo é um bom elenco, é um elenco excelente, diga-se de passagem, porém precisa sim de alguns ajustes ali nessa reta final de janela para conseguir chegar ao final da temporada levantando algum caneco, né? Ressaltou aí a importância de ter conseguido um ponto ontem, falou que não olha para a tabela com tanta ansiedade, porque ainda faltam 14 jogos para a reta final do Brasileirão, e o importante é ficar ali na briga, ali nas cabeças. Mas deixou aí a sua opinião em relação à contratação, por exemplo, de um zagueiro, porque ontem nós precisamos colocar e depender do Lucas Halter em campo. E quem seria um zagueiro reserva se acontecesse alguma coisa ali com o Lucas Halter ou de repente com o Bastos, o próprio Bastos, né? Se algum dos dois se contundisse ou de repente levasse um cartão, enfim. Quem o técnico Arthur Jorge usaria para poder colocar ali na posição de zagueiro? Danilo Barbosa? Pode ser. Luiz Segovia? Infelizmente, ele é relacionado, mas não entra em campo. A gente não sabe nem como é que o Luiz Segovia se portaria dentro de campo, já que ele não vem atuando, só vem treinando com a equipe do Botafogo. Então nós precisamos urgentemente, sim, contratar um zagueiro. Para a lateral direita, eu vou ser sincero para vocês. Vou ser muito sincero para vocês. Eu ainda acredito, e aí eu vou falar algo aqui que vai levantar uma polêmica. Sei que muitos vão questionar, muitos não vão concordar, mas eu acredito que alguns botafoguenses, refletindo, vão entender o que eu estou falando. O Damian Soares está treinando à parte, não vem sendo relacionado. Já foi informado, inclusive, que não será utilizado pelo Botafogo. Mas vamos lá, conjecturamos que a janela feche, a janela europeia, assim como a janela brasileira vai fechar daqui a uma semana. Você acredita que o Botafogo vai manter Damian Soares até o final da temporada ou até o final do seu contrato, pagando seu salário sem colocá-lo em campo, sem utilizar o jogador? Eu acredito sim, principalmente pela dificuldade que o Botafogo está de contratar um lateral direito. Eu acredito que o Damian Soares vai ter algumas reuniões, o Botafogo vai fazer algumas reuniões com o Damian Soares, e se o atleta se colocar à disposição do Botafogo mais uma vez, chegar publicamente para os seus companheiros de equipe, que sentem falta dele, nós vimos aí a postagem do Alexandre Barbosa falando que estava com muita saudade dele ontem na sua rede social. Nós já vimos a declaração do Matheus Ponte falando que ama o Damian Soares. Enfim, nós sabemos que o elenco do Botafogo tem sentido a falta dele também, assim como a torcida do Botafogo. Então, se o Damian Soares chegar publicamente, pedir desculpa ao Botafogo, pedir desculpa aos seus companheiros de elenco, eu acredito que o Botafogo pode reintegrar o Damian Soares aí nessa reta final de temporada. O Botafogo está com dificuldade de contratar laterais direitos, essa é a verdade. Tem 3 laterais direitos no radar do Botafogo. Temos aí o Vitinho, do Burnley na Inglaterra, que é a prioridade do Botafogo no momento, mas o Burnley na Inglaterra não está com interesse de liberar o jogador pelo visto. Colocou um preço lá em cima e o Botafogo, se eu não me engano, são 15 milhões de euros, e o Botafogo não vai pagar essa grana aí para ter um lateral direito no seu elenco, não vai pagar 15 milhões de euros aí no jogador depois de ter o Damian Soares ali no estaleiro. Eu acredito, sinceramente, que o Botafogo não vai fazer isso. E além do Vitinho, o Botafogo também tem em seu radar o Kelvin, do CSKA da Rússia, e tem o Ramires do Libertad do Paraguai. Mas a verdade é, acredito que se o Botafogo não fechar com um desses 3 laterais, o Damian Soares pode ser reintegrado de novo ao elenco do Botafogo. E eu queria aproveitar e fazer uma ressalva aqui. Tanto o Vitinho, do Burnley, na Inglaterra, quanto um outro lateral esquerdo,
que o Botafogo mais uma vez vem tentando esse jogador nessa temporada, que é o Rodinei, que vai estar jogando lá no Olympiacos, aceitaram propostas do Botafogo, tempo de contrato e ficaram na dependência dos seus clubes os liberarem. O Olympiacos e o Burnley lá da Inglaterra. Né? O Olympiacos da Grécia liberar o Rodinei e o Burnley liberar o Vitinho. Então, quer dizer, o Botafogo acertou com esses jogadores sem que acertasse com os clubes. Não foi o que o Peñarol fez com o Damian Soares? Então, o Damian Soares errou? Sim. Errou sim, na minha opinião ele errou. Assim como o Vitinho e o Rodinei erraram também, porque acertaram valores, tempo de contrato com os clubes, no caso Vitinho e Rodinei com o Botafogo, e o Damian Soares lá com o Peñarol, sem que o clube tivesse ciência, porque se Burnley e Olympiacos não liberaram os jogadores, é porque eles não têm interesse de desfazer do jogador, assim como o Botafogo não tem interesse, ou não tinha interesse de se desfazer do Damian Soares. Então vamos aguardar o desfecho aí, semana que vem fecha a janela de transferência aqui no Brasil, e a gente vai ver o que vai acontecer nessa reta final aí do Brasileirão, se o Botafogo vai contratar algum lateral esquerdo, lateral direito, ou se o Damian Soares vai ser mantido aí no elenco do Botafogo. Fato é, faltam 19 jogos para encerrar a temporada 2024. Conforme o técnico Arthur Jorge falou, 14 jogos no Brasileirão e faltam 5 jogos aí na Libertadores da América. 2 jogos nas quartas de finais, se passarmos 2 jogos na semifinal, passando da semifinal, a finalíssima dia 30 de novembro, lá em Buenos Aires, na Argentina. Então, 19 jogos para encerrar a temporada 2024 do Botafogo. Nós esperamos aí que desses 19 jogos a gente ganhe pelo menos uns 18 para ser campeão. E levantarmos ao menos um troféu aí nessa temporada de 2024. Eu acredito, coloque aí nos comentários, você acredita que o Botafogo vai levantar algum caneco esse ano? Vai levantar um, pelo menos? Vai levantar os 2? Coloque aí a sua opinião aí nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Saudações alvinegras sempre.